Onde podemos encontrar uma história? Revistas em quadrinhos, novelas, livros, conversando com alguém. Contar ou escutar uma história seria um ato de realizar uma comunicação, transmitir acontecimentos. Mas será que é esse tipo de história que vamos aprender? O que é história? A história é a área do conhecimento que usa o passado como campo de estudo, com o intuito de compreender o presente. Muitos definem a história como o estudo do homem no tempo, já que o ser humano é o foco principal da história. O profissional responsável pela construção e produção desse conhecimento é o historiador. Como podemos estudar a história? Podemos estudar a história conhecendo as fontes históricas. O que são fontes históricas? Fontes históricas é todo vestígio deixado por pessoas que viveram em tempos passados. As fontes podem ser escritos oficiais e particulares, construções, cartas, depoimentos, pinturas, entre outras coisas. Os vestígios se tornam documentos a partir do momento em que o historiador os estuda. Por meio desse documento, o historiador aprende sobre o passado e produz conhecimento histórico sobre o passado que ele investigou. Exemplos: armas antigas, cartas deixadas por nossos antepassados, construções, esqueletos e fósseis. Cronos, na antiga mitologia grega, era o deus do tempo, o mais poderoso de todos, inclusive o pai de Zeus, considerado o pai de todos. Essa se torna a origem do termo cronologia, que vem da junção de duas palavras. Cronos significa tempo e logos, estudo. Logo, a gente pode entender que cronologia é o estudo do tempo. É a ciência cuja finalidade é datar acontecimentos históricos, os descrevendo e agrupando em uma sequência lógica. O tempo passa a ser nosso principal objeto de estudo, assim como o homem. Para entender melhor, vamos observar uma linha do tempo. Uma linha do tempo é uma representação visual de uma sequência cronológica de eventos, de uma história ou de um processo histórico. Aqui podemos observar a linha de um tempo. Nessa linha de tempo, mostra uma pessoa desde o ato do nascimento dele até o ato dele se tornar adulto. Agora é com você. Crie sua própria linha do tempo para finalizar nossa aula. Até mais, obrigado.